Será que SEO ainda é uma coisa que vale colocar energia em 2025? Mesmo na era da inteligência artificial, das buscas feitas nas redes sociais, como no TikTok, Instagram e no próprio YouTube? Foi exatamente essa a dúvida que eu tive e o que me motivou a começar essa jornada de SEO, e é isso que eu vou compartilhar e vou documentar aqui com vocês. Fala turma, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Monteiro e hoje eu não vou falar sobre copywriting, apesar de que o assunto ele tem uma relação muito direta com copy e você vai entender se você acompanhar essa jornada aqui comigo. Basicamente, essa jornada nasceu inspirada ali nos gringos do Twitter, que eles compartilham a jornada deles na construção de startups, de projetos ou de coisas legais que eles estão fazendo. E ali eles colocam a verdade nua e crua, né? Desde os erros, os acertos, as coisas que eles aprenderam, as coisas que eles desaprenderam, ou então teorias que eles só queriam validar. Mas acaba sendo um material muito valioso para você que gosta de construir coisas, ter seus próprios projetos, ou tem essa veia empreendedora, assim como eu tenho. E essa jornada, basicamente, ela nasceu por conta de uma oportunidade que eu identifiquei. Mas antes eu vou dar um contexto rápido para vocês. Eu trabalho com tecnologia há muitos anos, mas em especial SEO. Meu primeiro projeto de grande porte, digamos assim, era um site de receitas dentro de uma empresa. E durante um bom tempo, esse site ele era um dos mais visitados do Brasil. E era uma briga constante ali com o concorrente para termos como bolo de chocolate, ou pizza de mussarela, ou coisa do tipo, porque automaticamente, se você tem um alto volume de pessoas procurando por isso, você tem a oportunidade de barganhar e de negociar com as empresas formas de anunciar coisas, anunciar produtos, anunciar funis e por aí vai. Então, a regra é muito simples. Se uma vez que você consegue trazer audiência qualificada, concentrar isso dentro de um canal, você gera valor, e esse valor ele pode ser traduzido aí em contratos bem lucrativos para a sua empresa, no caso. É claro que a gente está falando aí de quase 15 anos atrás, muita coisa mudou no mercado de SEO, mas uma coisa é fato. Independente das mudanças de redes sociais, né, que nasceram e morreram, o Google ele continua ali firme e forte. No entanto, em especial em 2025, a gente tem um desafio aí da mudança de comportamento das pessoas, uma mudança de geração, onde os jovens já não têm o costume de usar o Google como um motor de busca. E para piorar, o próprio Google tenta forçar os seus algoritmos de inteligência artificial para substituir resultados ali e dar respostas rápidas para termos o dia a dia. E isso, no primeiro momento, pode assustar, né? Você pode pensar, cara, por que você vai começar um projeto de SEO diante de tantos desafios e possíveis problemas que você vai encontrar no caminho? Mas é justamente isso que eu queria validar nesse projeto. Será que SEO realmente é algo que morreu e não vale mais colocar energia em 2025 para frente? Ou são coisas que as pessoas falam para gerar distração, enquanto tem gente ganhando muito dinheiro com esse mercado? E a teoria que eu tinha na minha cabeça é de que sim, dá para você ganhar muito dinheiro com SEO, ainda é um canal de tráfego muito, muito relevante, principalmente considerando que se você consegue boas posições de tráfego orgânico, automaticamente você aumenta muito a sua margem de lucro, que é diferente de tráfego pago, você não precisa dividir parte da receita que você gerou com o canal em questão, né? Então toda venda que você faz ali no Meta Ads, automaticamente você deixa uma parte da sua receita no bolso do Zuckerberg, e o mesmo vale para o Google e para outras fontes de tráfego. E basicamente o que deu start nesse projeto foi a minha vontade de ter alguma coisa de SEO, onde SEO fosse de fato a espinha dorsal desse projeto. Diferente de outros projetos que eu já executei, inclusive o próprio Swiper, SEO sempre foi uma parte importante, porém nunca foi a espinha dorsal do projeto, o principal direcionador da estratégia do projeto. E foi exatamente isso que eu quis fazer dessa vez. Eu queria que fosse algo que nascesse na iniciativa de SEO, e SEO fosse
a bússola, digamos assim, para os próximos passos desse projeto. E foi o que eu fiz. Eu encontrei um domínio abandonado e só explicando rapidamente para vocês, o conceito de domínios abandonados, ele é basicamente o seguinte: imagina que você tem uma casa e aí você paga lá certinho todo ano os registros dessa casa. Só que um belo dia você ou esqueceu ou simplesmente não quis mais pagar. Você tem um período de carência, digamos assim, onde você pode se regularizar, mas se esse período expirar, automaticamente você perde o direito de ter essa casa. Só que a parte interessante vem agora, que é o seguinte: outras pessoas podem pegar a sua casa. Não necessariamente pegar, né? Mas elas podem ir lá e registrar o nome delas. E tá tudo certo, isso é 100% legal e não tem nenhum problema em relação a isso. Então, existe um grande mercado de domínios hoje em dia, que principalmente pela raridade dos domínios. Então, quanto mais raro e específico um domínio é, mais valioso ele é. Então, por exemplo, um domínio agua.com.br, ele vai ter um valor muito maior do que um domínio tipo lojadeagua.com.br. Dado esse contexto, foi aí que eu identifiquei uma boa oportunidade, porque eu encontrei um domínio valioso que estava abandonado, não sei exatamente qual era o motivo, mas a empresa dona daquele domínio decidiu não mais renovar a documentação daquele domínio, digamos assim. E aí foi o momento onde eu falei, bom, acho que esse é uma ótima oportunidade de colocar o projeto no ar e executar a minha ideia, finalmente. E foi o que eu fiz. Esse registro custou só R$40, que é a taxa aí do órgão que cuida de domínios aqui no Brasil, ele cobra só R$40. E aí foi quando, de fato, eu iniciei o projeto agora em janeiro. Só que tem uma coisa interessante aqui. Quando você registra um domínio abandonado, você usando algumas ferramentas certas, você pode voltar no tempo, digamos assim, e você ter acesso à planta daquela casa. Ou seja, você consegue ver todo o mapa daquela casa, tudo que tinha dentro dela, e aí você pode usar isso como uma base para você já começar o projeto, começar a execução, sem ser do zero, né? Sem ser do absoluto zero. Você tem alguns dados ali para saber o que priorizar, o que começar primeiro e o que você vai fazer depois. E foi o que eu fiz. Uma vez com o projeto em mãos, basicamente você pode submeter para essas ferramentas e eles vão te dar um direcionamento. Não é 100% assertivo, claro, afinal o site ele já estava fora do ar, ele já estava abandonado, mas já é um bom caminho, um bom começo aí. E aí, em questão de alguns dias, já foi aparecendo ali algumas estruturas de páginas, estruturas de URLs que eu poderia de alguma forma aproveitar, principalmente por saber que elas já haviam sido ranqueadas. E uma vez elas ranqueadas, o Google, ele de certa forma não tira aquela relevância imediatamente. Claro, se passar anos e anos, é bem provável que a autoridade de um domínio ele caia a zero novamente. Mas foi, como nesse caso, uma questão de meses fora do ar, ou poucos meses, toda a autoridade do domínio ele ainda estava, de certa forma, intacta. Não 100% intacta, porém, de certa forma, o Google ainda dá uma segunda chance, digamos assim. E aí foi a minha grande oportunidade de iniciar, de fato, esse projeto. E aí foi nesse momento que eu decidi algumas coisas antes de começar, né? Acho que o primeiro ponto ali era que esse projeto ele não podia me gerar distrações. Afinal, SEO não é a minha principal fonte de receita. Então eu não poderia despriorizar projetos importantes em troca de uma teoria, né? Uma experiência, digamos assim. E aí uma das principais premissas que eu tive no início desse projeto foi de que ele precisaria ser feito 100% por inteligência artificial. E o que isso significa? É o sentido literal mesmo da palavra. Eu gostaria que absolutamente tudo fosse feito por inteligência artificial. As imagens, o código, os textos, absolutamente tudo. Essa foi uma premissa que eu assumi, muito porque se não acontecesse isso, automaticamente eu não teria tempo para dispor para esse projeto, e sem o tempo disponível, essa ideia ela ficaria novamente na gaveta. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar bolar um plano onde eu pudesse usar
inteligência artificial ao máximo, de uma maneira produtiva e que me permitisse viabilizar esse projeto da melhor forma possível. No entanto, isso acabou gerando um segundo desafio, que é o seguinte: o Google ele é cada vez mais esperto em relação à produção de conteúdo de baixa qualidade com inteligência artificial. Mas até aí, o desafio era um pouco fácil de resolver, porque era só você gerar conteúdo de boa qualidade, só que usando inteligência artificial. E a forma como eu iria fazer isso, eu estava prestes a descobrir. Então foi nesse momento que eu precisei estudar ali e me aprofundar em como humanizar cada vez mais os meus textos, gerados por inteligência artificial, de uma forma onde o Google pudesse entender que aquilo foi feito por uma IA, porém, ele desse a mesma prioridade que ele daria se fosse um texto feito 100% por um ser humano. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre esse processo em breve, no entanto não vai ser tanto foco aqui, até porque eu precisaria mostrar a minha tela em detalhes ali. Mas eu tentei não criar uma limitação em relação a isso, apesar do desafio, e comecei a construir já o projeto dentro desse mapa, priorizando as páginas que eu sabia que de alguma forma já tinham indexação. Um outro grande desafio desse projeto foi o fato de ser um nicho onde eu não tenho autoridade. E isso é um ponto muito importante para o Google. Se você quer falar, por exemplo, de engenharia, sei lá, engenharia mecânica, por exemplo, se você for um engenheiro formado, um engenheiro mecânico que tem de alguma forma autoridade nesse mercado, automaticamente o Google ele entende isso através de código semântico ou de informações ali técnicas de que aquele texto ele é pelo menos assinado por uma pessoa que é autoridade naquele mercado, o que não era o caso aqui. Afinal, era um nicho que eu não necessariamente dominava e que eu não tenho nenhum tipo de autoridade por trás. Mas esse era um desafio que eu estava disposto a topar e ver se isso poderia ser um impedimento ou não. E esse é o tipo de coisa que só o tempo vai dizer e responder, né? Se vai ser prejudicial não ter autoridade nesse nicho ou não. Mas é algo que eu vou precisar esperar para ter uma resposta. Bom, beleza. Com o mapa em mãos, domínio registrado e tudo certo, eu iniciei de fato o projeto e deixei ele rodando por alguns dias ali para coletar informações. Eu vou tentar colocar aqui na tela algumas métricas rápidas de palavras-chave que ele já estava me entregando de certa forma que eu poderia priorizar. E isso foi um direcionador para começar a produzir os materiais. E foi o que eu fiz. Eu comecei a gerar ali e recuperar as URLs com um conteúdo novo e otimizado. Acho que isso é importante citar. Porque a minha ideia não era simplesmente pegar o conteúdo anterior, que era ligeiramente fraco e ruim, mas eu queria só aproveitar as estruturas dessas URLs. E aí eu comecei a subir algumas páginas lá e, para minha surpresa, o Google começou a devolver alguma das posições que esse site tinha anteriormente. Em algumas keywords, algumas posições bem valiosas, como na primeira página, em segundo, terceiro lugar. E isso em questão de dias, o que é bem relevante, porque em média, para um site novo, você vai precisar pelo menos algumas semanas ou até meses para conseguir ter boas posições no Google, né? Então, beleza. Se a gente já tinha essa primeira etapa validada, ou seja, o negócio funciona, dá para você recuperar um site abandonado, era essa a primeira teoria que eu queria validar. Agora, o primeiro passo é começar a escalar ele de alguma forma. E agora, um ponto interessante é que o Google começou a entregar que tinham várias páginas não encontradas dentro desse domínio. Só que isso parece um ponto ruim no primeiro momento, porque afinal, as páginas não encontradas, elas não são o melhor indicador ali para um site, para a saúde de um site. No entanto, isso foi bom, porque me demonstrou que o robô do Google ele estava indo repetidas vezes dentro do site, e isso ajudou a ampliar um mapa daquela casa em questão. Então eu sabia ali de páginas que de alguma forma elas estavam indexadas, não estão mais, e o Google está de alguma maneira me avisando para que eu possa recuperar essas páginas. Tudo isso ficou visível dentro do meu Google Search Console e foi um direcionador para uma segunda etapa desse projeto. Bom, no total
esse projeto ele tem aí 1 mês de vida, 1 mês e pouco, né? Então, como eu falei, eu vou fazer atualizações mensais, tanto aqui em vídeo quanto em texto, para quem preferir, dependente do formato. E o motivo de fazer mês a mês é porque, enfim, são muitas teorias e muitas coisas para serem validadas e elas tomam tempo, de certa forma. Então não faria sentido ficar fazendo atualizações diárias ou qualquer coisa do tipo. Mas, como eu comentei, esse projeto ele foi validado, né, no sentido de que funciona, ou seja, dá para você recuperar um domínio ou começar do zero, dá para você fazer com inteligência artificial, dá para você produzir conteúdo com inteligência artificial e dá para o Google indexar e te dar boas posições. Agora, a grande questão é que a gente entra numa segunda etapa, que é o fato de que eu preciso fazer alguma coisa com esse domínio, com esse site em questão. Afinal, não adianta nada eu gerar ali boas posições no Google, gerar tráfego de alguma forma e não usar para nada. Então, o próximo passo é entender como que eu posso monetizar esse projeto. Eu já descartei algumas possibilidades, como por exemplo o Google AdSense, né, que era muito usado antigamente ali para você colocar anúncios e de alguma forma vender espaços publicitários dentro do site. Só que eu percebi que isso seria perder tempo. Afinal, eu precisaria de um volume muito grande de tráfego para conseguir ali algumas migalhas, né? Então não é a estratégia que eu vou apostar dessa vez. Afinal, se você tem de alguma forma um público que possa ser pequeno, mas ele é mais qualificado, automaticamente você pode monetizar. Então não necessariamente você precisa seguir essa lógica de ter um volume gigantesco de tráfego para conseguir vender. Que é diferente, no AdSense você precisa de volume, você precisa de muita gente entrando e clicando nos anúncios. A minha estratégia que eu tenho pensado é, de alguma forma, criar público qualificado, público quente, e conectar isso a alguns funis. Agora, como eu vou fazer isso? Eu ainda não sei. Primeiro, porque eu preciso encontrar produtos e formas de fazer isso. E segundo, porque eu preciso encontrar maneiras de conectar os conteúdos que vão indexar dentro desse site a esses funis. Então é um desafio que eu ainda não sei muito bem como resolver, mas é exatamente isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então é isso, a introdução feita. Aqui na descrição eu vou deixar um link onde vai ter uma versão em texto com alguns prints, algumas imagens ali, se você quiser assistir com mais detalhes sobre essa jornada. Eu vou documentar tudo num site que eu criei ali e também nas minhas redes sociais, estão todos aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato, espero que tenha inspirado vocês de alguma forma a criar o projeto de vocês e validar, que essa é a grande reflexão que eu queria trazer aqui. Basicamente, esse projeto que eu vou documentar aqui com vocês, ele nasceu a partir de uma teoria que estava na minha cabeça, não foi nenhum motivador financeiro ou alguma obrigação, foi simplesmente um piloto ali que eu queria validar, testar e tirar minhas próprias conclusões. E, naturalmente, se isso der certo, vai ser ótimo, porque vai me gerar experiência, vai me gerar conhecimento e, com sorte, vai me gerar receita também, que é o mais importante, talvez, nesse momento. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou desse formato e quer que eu continue assim, me avisa aí nos comentários, compartilha aí as tuas percepções. Se você ficou com dúvidas também, me manda e eu vou fazer o possível para responder todo mundo aqui. É isso, a gente se vê na próxima. Tchau! Tem outro ali, ó. Tem vários aqui, na real. Olha. Eita. O macaco veio me atacar.